Marcos capítulo 1, versos 16 a 20. A vocação dos discípulos. Diz assim a palavra do Senhor: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Vamos orar. Deus querido, nós louvamos o teu nome, ó Pai, pelo privilégio que temos de ler a sua palavra e sermos por ela, na ação do teu Espírito, instruídos nos teus caminhos. Nessa hora, Pai, nós pedimos que pela ação do teu Espírito sejamos edificados, que a palavra do Senhor penetre no mais profundo do nosso coração, nos dando ciência, Deus, dos teus ensinamentos, tornando, Deus, este texto aplicável às nossas vidas, aos nossos ministérios, à tua igreja aqui em Areado. Essa é a nossa oração, gratos por tudo, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós caminhamos para o final do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, na verdade, para o meio do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Temos dito que Marcos é o Evangelho que tem como finalidade mostrar Jesus como o Filho de Deus. Assim como João tem como propósito mostrar que Jesus é Deus, e estava com Deus, é o próprio Deus. Marcos está tratando de questões preliminares no começo do seu Evangelho, da preparação do exercício do ministério de Jesus na terra, e para isso ele faz menção de João Batista como sendo o primeiro ato preparatório para a vinda e o início do ministério de Jesus. Narra o batismo de Jesus e depois a tentação de Jesus, passando por 40 dias no deserto, sendo tentado por Satanás. Depois faz menção de Jesus, depois de ser tentado, voltando para a Galileia, pregando o evangelho do arrependimento. O verso 15 diz: Tendo cumprido, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Dissemos na semana passada que entre os versos 13 e 14 existe um lapso temporal de um ano. Então, neste intervalo de um ano, onde João Batista continuou pregando, anunciando, falando de Jesus, condenando pecados, e esta foi inclusive a razão pela qual ele foi preso por Herodes, e lá no capítulo 6, Marcos faz o registro da sua morte. João Batista continua chamando as pessoas ao arrependimento, anunciando o reino de Deus. Jesus sai dali, é como se Jesus aqui saísse de cena, até para que se cumprisse a palavra de Deus, vinda por intermédio do próprio João Batista, que depois dele viria alguém que era superior a ele. E é claro que a menção aqui é de Jesus Cristo. Depois de todas estas coisas, Jesus então começa a regimentar para si pessoas que ele resolveu andar com elas e treiná-las, fazendo com que elas posteriormente fossem os seus enviados, os seus apóstolos, aqueles que seriam as colunas onde a doutrina da igreja seria sustentada. Então o texto que nós acabamos de ler nos dá conta de Jesus chamando os seus primeiros 4 discípulos. Então hoje a temática da nossa exposição é justamente a respeito do chamado de Jesus. É interessante nós percebermos que Jesus chamou os seus discípulos, assim como Jesus nos chama hoje, assim como Deus chamou todos aqueles a quem ele quis perto de si para salvar e comissionar ao longo de toda a história.
Então o chamado de Deus para a vida do seu povo, ele pode ser subdividido em fases. E eu separei duas aqui muito específicas para a nossa consideração. E a primeira delas é o chamado para a salvação. A gente vê que antes do chamado ministerial, antes do discipulado, acontece um chamado, um convite, um chamado de Deus mesmo, imperativo ao arrependimento. Perceba que no verso 15 que nós acabamos de ler, Jesus está chamando as pessoas a arrepender dos seus pecados e a crer na notícia de boa nova. Nós precisamos entender, irmãos, que este chamado é para todos nós. Antes de servirmos a igreja, nós precisamos ser parte da igreja. Antes de falarmos de Deus, nós precisamos pertencer a Deus. E isso faz toda a diferença. Razão que muitas vezes os fariseus eram tidos como hipócritas, porque eles sabiam muito a respeito do Deus das Escrituras. Eles sabiam muito a respeito da lei, eles mesmos criaram leis para si, usos e costumes, o Talmud é a prova disso. No entanto, eles eram desprezados por boa parte da sociedade, porque eles falavam de um Deus que eles não conheciam de fato no coração. O próprio Evangelho nos dá conta de terem sido chamados de hipócritas por Jesus, raça de víboras por João Batista, porque eles falavam de um Deus que de fato no coração eles ainda não conheciam. Então, o chamado de Deus para nós, em primeiro lugar, é um chamado soberano para a salvação. Antes de Jesus te usar como instrumento de transformação, Ele deseja e faz a transformação no seu coração. Deus chama a todos os seus filhos a um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Não espere ser usado por Deus poderosamente, se a sua vida não for antes disso transformada por Deus poderosamente. Não espere ser um instrumento de Deus na vida da comunidade, na vida da sua família, se antes Deus não mudar o seu coração, tornando você um filho do Altíssimo. Isso precisa estar claro para nós. Existe algo de muito interessante no chamado de Jesus que nós precisamos nos atentar. A titulação dos tradutores aqui, João Ferreira de Almeida, o título colocado nessa perícope é interessante porque traz a vocação dos discípulos. Às vezes, nós temos uma ideia um tanto quanto superficial e por isso equivocada do termo vocação. Geralmente nós atribuímos a vocação uma escolha que nós fazemos, não é? Eu me lembro, na minha época, eu não sei se isso ainda é comum, mas na minha época existiam muitos testes vocacionais. Estava chegando ali no final do ensino médio, as pessoas estavam prestando vestibular para medicina e para matemática ao mesmo tempo. As pessoas estavam prestando vestibular para engenharia e história. Nada pessoal. Engenharia e história. É porque o Ed fez matemática e odonto, né? São opostos entre si. Então, aparentemente, não foi o caso do Ed, né? Precisava fazer o que tinha dado certo naquele momento. Mas eu me lembro que a minha geração foi uma geração muito indecisa. O que você vai ser da vida? Não sei. Eu não sei. Muitos começam um curso, param um curso, começam outro, param, começam, porque estão indecisos, porque nesse sentido vocação tem a ver com uma escolha particular. Eu vou escolher o que eu quero ser da vida, que tipo de profissão eu vou exercer. No entanto, irmãos, quando a Bíblia trata de vocação, ela não refere-se a uma escolha do indivíduo, mas a um chamado irresistível do Deus Altíssimo. Então, quando a Bíblia fala que nós fomos vocacionados ao ministério da reconciliação, a Bíblia está fazendo menção a um chamado que é eficazmente operado pelo Espírito Santo. Quer você queira ou não, quando Deus entrar no seu coração, Ele vai fazer a obra. Paulo não buscava o Jesus,
que ele conheceu. Antes disso, ele o perseguia. Mas em conversando com ele, Paulo foi completamente transformado. E antes de ter a sua visão de mundo transformado, ele ficou cego, sem saber o que estava acontecendo. E agora, o que vai ser de mim? E Deus, então, de forma eficaz, se apresenta a Paulo. Assim como o chamado para a salvação pregado por Jesus, por João Batista, e aqui corroborado por Jesus, ele é um chamado eficazmente operado pela ação do Espírito Santo no coração daqueles que Deus decidiu salvar. Deus escolheu os seus filhos antes da fundação do mundo, e eles são eficazmente salvos porque esta obra é inteiramente instrumentalizada e realizada pelo próprio Deus. Deus escolhe, Deus provê o meio necessário para que a salvação seja oferecida, e Deus aplica esta salvação ao coração do pecador. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, três pessoas, papéis distintos numa mesma obra de salvação. Então, Jesus, antes de chamar aqui estes 4 discípulos, operou nos seus corações um chamado de salvação. E daqui a pouco eu retomo isso para explicar como isso se deu na vida desses 4. Porque Marcos, como eu disse, ele é muito sucinto nos seus relatos. Ele está interessado em demonstrar as atitudes de Jesus e não os discursos. É por isso que entre um verso e outro existe um ano de diferença. E aqui, neste um ano, aconteceram muitas coisas com esses 4, por exemplo, que nos ajudam a entender por que eles estavam ali pescando e parece que do nada eles resolveram andar atrás de Jesus. Teria sido do nada? Teria sido esta a primeira interação de Jesus com estes 4 homens importantes que seriam um pouco mais adiante a base da defesa do Evangelho, do anúncio do Evangelho? Não. E eu espero que isso fique claro para os irmãos. Então, depois deste primeiro chamado que Jesus faz a todos nós, ele chama a todos para uma missão. Não existe o exercício ministerial sem antes um chamado para a salvação. É interessante, irmãos, que a grande comissão aconteceu no final de um seminário de discipulado dos apóstolos com Jesus. Jesus não chamou os discípulos e imediatamente os comissionou para irem pregar o Evangelho. Primeiro Jesus chama-os ao arrependimento, eles creem no coração, seguem a Jesus, aprendem com Jesus e depois desta preparação, eles são enviados para uma obra muito específica do apostolado. Perceba que quando Jesus promete uma transformação na vida deles, tendo como vista o ministério deles, Jesus faz menção disso acontecer no futuro. E eu farei de vocês pescadores de homens. Naquele momento, os discípulos, que já haviam atendido o chamado para o arrependimento, de crer que Jesus era o Filho de Deus, e calma, nós veremos isso. Eles são chamados para caminhar com Jesus, para aprender de Jesus, com Jesus, porque cristianismo ele é experimentado na prática, irmãos. E Jesus se dá a este relacionamento para que depois deste processo, depois de se apresentar aos seus discípulos, ele estaria enviando-os para o cumprimento do seu chamado. É exatamente assim que acontece conosco, irmãos. Este chamado para a salvação, entre o chamado para a salvação e o chamado para a pregação, está o discipulado. É por isso que Marcos é tido como um evangelho que foca o discipulado. Jesus está sempre fazendo alguma coisa na companhia dos seus discípulos. Se por um lado Mateus se atém aos discursos de Jesus, às prédicas de Jesus, aos ensinamentos de Jesus, Marcos, ele se detém aos exemplos de Jesus. Aquilo que Jesus efetivamente estava ensinando com as suas atitudes. Como eu disse, Jesus falou a respeito de muitos preceitos que deveriam ser observados pelos cristãos.
Mas é interessante perceber que como Marcos foca nas atitudes de Jesus como alguém que deseja mostrar em Jesus o discurso que ele estava pregando para os seus discípulos. É por isso que Jesus está constantemente tendo atitudes. Jesus está sempre fazendo algumas coisas, como quem deseja oferecer um discipulado, que não é ali uma aula teórica, não é como nós recebemos hoje um seminário de 4, 5 anos de preparação, onde você aprende a respeito de muitas coisas. Jesus ensinou os discípulos, Jesus trouxe doutrina aos discípulos, mas Jesus, ele caminhou com os seus discípulos, nos mostrando a importância de preparação e conhecimento. Então, mais do que conhecimento teórico, Jesus está oferecendo aprendizado prático. Mais uma vez, por que isso é importante, irmãos? Vocês se lembram que Jesus constrangia as pessoas com o seu discurso? Eu me lembro que certa vez o relato foi assim, e as pessoas ficavam espantadas com aquilo que Jesus dizia, porque ele pregava, ele falava como quem tem autoridade. É claro, Jesus é Deus, então ele tem naturalmente autoridade. Mas é claro, Jesus foi recebido como alguém que dizia verdades, e até aquele momento nem todos tinham a mesma percepção de Jesus, embora todos reconhecessem a autoridade de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus não era apenas alguém que tinha um bom discurso. Jesus tinha também um bom testemunho. Aquilo que Jesus falava aos sábados na sinagoga, junto com os influenciadores da lei, e aquilo que ele vivia dentro da sua casa com Maria e José, eram a extensão de uma compreensão de vida. A humildade que Jesus pregava para os seus discípulos o permitia curvar-se diante deles e lavar os seus pés. Ora, esta era uma tarefa atribuída ao mais inferior dos escravos. Pode não parecer, mas até entre os escravos havia hierarquia. O menos famoso, o menos influente dos escravos era responsável pela purificação dos pés daqueles que chegavam numa casa. E aí o rei de toda glória, o dono de todas as coisas, o criador do universo, o Senhor, o Eu Sou, deseja ensinar a respeito de humildade. O que ele faz para ensinar isso? Ele diz aos seus discípulos que no reino dos céus o maior não é o que é servido, mas o que serve. Uau, Jesus, que belo discurso! Mas ao mesmo tempo ele se dobra e ele lava os pés dos seus discípulos. É interessante, irmãos, nós pararmos para refletir que existe uma relação muito íntima entre a palavra e a ação. E embora muitas vezes elas sejam tidas como coisas distintas, existem aqueles que pregam e aqueles que fazem. Sabe aquela história? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço? De vez em quando a gente tem que lidar com essas questões dentro da igreja, irmãos. Os pais pedem ajuda na educação dos filhos, na educação cristã dos filhos, em dar conselhos, e tudo isso é válido e necessário. Nós, enquanto liderança, estamos sempre à disposição dos irmãos para ajudar naquilo que for possível, necessário. Não apenas eu, como os discípulos, os presbíteros e a liderança da igreja. No entanto, irmãos, algo que parece não estar claro para muitas pessoas é que o nosso discurso ganha força quando ele é experimentado por nós. Aí, o pai deseja que o filho venha à igreja. Acorda ele de manhã e diz: vai para a igreja, eu vou ficar assistindo televisão. Aí, o pai diz para o filho que é importante participar das atividades da igreja. Mas às vezes, quem sabe, vai no domingo, no dia de ceia, que é para aproveitar e já matar tudo dentro do mês só. Então, não existe coesão entre aquilo que é tido como discurso e aquilo que é experimentado na prática. E quando isso acontece, existe uma separação entre a palavra, o conceito e a atitude. Quando essas duas coisas estão juntas, e elas devem estar juntas, elas provocam transformação. O ensinamento, o conhecimento, a palavra, mais a atitude
provoca transformação, que em linhas gerais pode ser entendido como testemunho. O testemunho, irmãos, não deve ser algo que nós oferecemos às pessoas porque somos vigiados. A nossa rede social, por exemplo, não é algo que deve ser tido para nós como algo que é policiado pela liderança da igreja, mas deve ser uma extensão da nossa vida. Porque, sabe, quando nos sentimos mais livres, nós tendemos a revelar quem de fato somos. Mas quando somos honestos, nós não temos receio de fazer nas redes sociais aquilo que nós fazemos na nossa vida comum. Então Jesus, ele está chamando os seus discípulos para um relacionamento que está envolvido, que está compreendido entre conselhos, entre boa teologia e vida prática. E estes chamados envolvem a todos nós. Assim como Jesus, em primeiro lugar, chama os seus discípulos ao arrependimento, e este é um chamado à salvação, ele também chama os seus discípulos a uma vida de ação, que promove transformação, que tem como consequência bom testemunho. Então, o nosso bom testemunho não deve ser o alvo maior da nossa vida. Nossa, pastor, olha como eu sou uma pessoa querida na sociedade. Embora isso seja algo desejável, ele deve ser consequência e não a causa maior da nossa vida, da nossa experiência cristã. O nosso testemunho deve ser reconhecido como um testemunho cristão, não porque nós queremos provar alguma coisa para alguém, mas porque antes disso Deus provou quem Ele é para nós. Então, como consequência daquilo que nós fazemos, daquilo que nós cremos, nós vivemos. E é isso que Jesus está oferecendo aos seus discípulos. Às vezes a gente lê os evangelhos e a gente acha que os discípulos sabiam tudo de Jesus, né? Eles estavam o tempo todo ligados ali com Jesus, comiam com Jesus, dormiam com Jesus, oravam com Jesus. Mas isso não é verdade, irmãos. Eles estavam caminhando com Jesus e aprendendo aos poucos. A gente vê relatos nos evangelhos que às vezes passam despercebidos, mas são importantes. O espanto dos discípulos depois da transformação da água. Nossa, esse de fato aí é o Filho de Deus. Nossa, quem é esse que até os ventos faz calar? Então os discípulos estavam constantemente aprendendo com Jesus, para que em recebendo esta capacitação, eles pudessem continuar arrebanhando mais discípulos. De si mesmos? Não, de Jesus. Mas então, o nosso foco aqui, hoje, concentra-se nestes 4 nomes. A gente tem André, Pedro, João e Tiago, embora isso não pareça estar tão claro para os irmãos. Mas eu já explico. Nós temos André e João, André e Pedro, João e Tiago. Eu quero explicar esta inferência que fizemos aqui. Vamos lá. À primeira vista, quando nós olhamos para esse texto, a impressão que nós temos é que Jesus está pregando o Evangelho, ele está passando ali pela Galileia, e aí a Bíblia faz menção do mar da Galileia, mas nós precisamos fazer aqui uma separação, né? Mar aqui é um contexto de ajuntamento grande de águas, até porque na Galileia não tinha mar, era um grande lago de água doce, que abastecia de trabalho e suprimento alimentício toda uma região. Flávio Josefo vai dizer que existiam muitas empresas vinculadas à pesca ali, porque era muito comum esse tipo de atividade. Era uma região muito pobre, que necessitava do lago ali que banhava a Galileia e todo aquele entorno para prover para si sustento e, em trabalhando da pesca, vender e conseguir ganhar um pouco mais. Então, Jesus está neste contexto. E ele então vai passando por aquele lugar. Imagine, irmãos, um lugar, um lago grande, parecendo um mar, porque ele era muito grande, 20 e poucos por quase 20 de largura, 14 de largura e 26 de comprimento, quilômetros. Então é algo grande mesmo, parecendo um mar. Muitos barcos, pessoas trabalhando, alguns cozendo as suas próprias teias, redes. Eu ainda estou no Homem-Aranha, teias. Costurando ali as suas próprias redes. Na edição eu vou tirar isso do Homem-Aranha.
costurando as suas próprias redes. Então, Jesus está passando por ali, vê dois caras lá e diz: e aí? Salve, tá bem? Vamos comigo? E aí Marcos diz que eles largaram o que estavam fazendo. Existe um ditado para o funcionário público. É só um ditado, irmãos. Está lá trabalhando. Sexta-feira, 3h59. Falta uma assinatura para sair o pagamento que vai salvar a deliberação, que vai salvar o pagamento das terceiras dos funcionários. Diz 4 horas. Segunda-feira eu volto. Então, é só um ditado. Mas imagine que Jesus está caminhando ali e ele encontra esses homens. Ele diz: vem, me segue. E eles param imediatamente o que eles estão fazendo e seguem Jesus. Ô, gente, do ponto de vista lógico, essa história parece que está meio estranha, porque não fala assim, iluminados pelo Espírito Santo, eles então entenderam que Jesus era o Filho de Deus e eles então resolveram seguir Jesus. Marcos se dá o trabalho de apenas dizer: e então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Irmãos, deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E Jesus continua. Antes estava sozinho, ele não estava sozinho, mas antes ele estava, chamou 2, então eles estão em 3. Aí depois Jesus vê mais 2, que está junto do pai ali, cuidando do barco, eles estavam trabalhando, irmãos, fazendo, buscando sustento. E Jesus diz para eles: vamos. Eles deixam o pai deles sozinho e vai atrás de Jesus. Olha o que Marcos diz: e logo os chamou, deixando eles no barco seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram Jesus. Vocês ficam aí, cuidem do pai aí, porque a gente vai resolver uma outra questão ali. Marcos é muito direto no relato, mas nessa manhã eu queria dar aqui um contexto um pouco mais amplo para os irmãos do que aconteceu. Lembra que eu disse que entre os versos 13 e 14 teve um lapso temporal de 1 ano? Muitas coisas aconteceram nesse tempo. E aí a gente vai entender que essa não foi a primeira interação de Jesus com estes que ele chamou. Jesus já havia feito o primeiro chamado para eles. Jesus então chama, eles reconhecem que é o Salvador e a vida deles continua normal. Opa, aceitei Jesus, vou para o meu emprego, vou para o meu trabalho, estou ali pescando, costurando as redes. E depois de um tempo, Jesus faz um outro chamado para eles. Agora é hora de vocês trabalharem. Vocês precisam de um discipulado. Abram comigo o Evangelho de João, capítulo 1. Aí eu falo que o Romeu não está, mas o Romeu está. Romeu, João 1. Eu já vou, o Romeu que está primeiro mesmo. Verso 35 a 42, Romeu, por favor, leia para nós. João 1, do 35 a 42. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhes: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: vinde ver. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que quer dizer pedra. Então, irmãos, o Evangelho de João nos dá então o contexto da primeira interação de Jesus. Então vamos lá. Depois de Jesus ter pregado o Evangelho, ele sai de cena. E antes disso acontecer, Jesus está ali com João Batista, e João Batista faz uma afirmação importante. Depois os irmãos vão entender, porque não dá para ver, né? Está escrito Jesus ali em 2 cores.
faz uma afirmação importante: este é o Cordeiro de Deus. Junto com João Batista, que tinha para si alguns discípulos, algumas pessoas que andavam com ele, que já haviam entendido a mensagem do Evangelho, que já haviam se arrependido dos seus pecados, porque andavam com João Batista, aprendendo dos seus ensinamentos. Entre os tais estava André e um outro discípulo. Nós não sabemos quem é esse discípulo. Fato é que André estava junto com João, quando João olhou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus. Esta frase de João Batista, ela traz a compreensão de tudo que os judeus viveram ao longo de todo o tempo veterotestamentário. Logo, os sacrifícios tinham como ideia, imaginário, apaziguar a ira de Deus, até que o sacrifício superior pudesse vir e, de uma vez por todas, prover salvação. Quando João afirma que João é o Cordeiro de Deus, João está afirmando que este, que está na frente dele e dos seus discípulos, é o enviado de Deus para a salvação. Então nós temos aqui André tendo o relato do seu mestre João Batista de que Jesus é o Messias. E aí a gente sabe que tinha um outro apóstolo que estava junto com ele, um outro discípulo de João Batista que estava junto com ele. E aí, por inferência, nós chegamos em João. E aí nós entendemos por que João, lá no Evangelho de Marcos, estava junto lá com seu irmão, resolve deixar o seu pai e seguir Jesus. Porque ele já havia ouvido Jesus, estado com Jesus, tido testemunho de Jesus pelo seu antigo mestre João Batista, que estava preso. E agora ele tem uma nova interação com Jesus, porque Jesus havia voltado dali. Então nós temos aqui explicado o primeiro par de discípulos. Jesus chama então André e João. André ouve e vê que Jesus é o Filho de Deus, lá na interação de João. O que ele faz? Ele corre. E ele então vai chamar Pedro. Fala assim: Cefas, eu tenho uma coisa para te falar. Conheci um homem que é o Messias que a gente espera. E Pedro então, ele entende Jesus, ele está com Jesus e ele fica com Jesus aquele dia. E João, em tese, faz a mesma coisa. Irmãos, este não é um relato explícito, mas é como nós entendemos a razão pela qual estes 4 apóstolos vão até Jesus sem questionar, sem fazer qualquer tipo de pergunta. Jesus chama e eles obedecem, porque a esta altura João, irmão de Tiago, faz a mesma coisa. Chama o seu irmão, apresenta a Jesus, e agora, depois desta interação, 1 ano depois, João Batista está preso. Jesus reencontra estes que já haviam sido chamados com a pregação do arrependimento e os chama para um tempo de discipulado. Jesus então está convocando estas pessoas para fazerem parte daquele grupo que seriam instrumentos para a transformação do mundo. Irmãos, pense comigo. Se você estivesse no lugar de Jesus e você tivesse que dizer uma mensagem ao mundo de salvação, que o mundo não estava acostumado, e você tivesse que convencer as pessoas dessa mensagem, você se utilizaria de pessoas doutas, filósofos, pessoas inteligentes, articuladas, ou pessoas simples, como meros pescadores da Galileia? É claro, irmãos, a gente ia querer ver o currículo. Você quem é? Não serve para mim, não tem curso de oratória lá de Atenas. Você... Jesus faz exatamente o contrário. Ele vai atrás de pessoas simples, de pessoas comuns, para trazer uma mensagem de transformação. E esse aqui é o diagrama do contexto que Jesus chega para os seus discípulos. E ele então apresenta aqueles que são os primeiros 4 apóstolos. Pedro, o impetuoso, e aí eu coloquei algumas referências aí, que nos dão conta dessa característica de Pedro. Ele acaba se tornando líder dos 12,
e é mencionado em todas as listas dos apóstolos. Irmãos, é interessante que Pedro ele se torna uma peça central ali dos apóstolos, assumindo naturalmente uma liderança entre os apóstolos. E todas as vezes que eles são listados enquanto apóstolos, Pedro está presente. Mas Pedro está acompanhado de André, irmão dele, que apresentou o Pedro a Jesus. E é interessante que esta é uma característica muito própria de André. André passa o seu ministério, e todos os textos que ele é mencionado, sempre conduzindo alguém até Jesus. Irmãos, ele já era missionário antes de saber disso. Ele acabou de ouvir que Jesus era o Cristo, o que ele faz? Eu tenho que contar isso para alguém. E conta para Pedro. Pedro, ele é arregimentado, e André passa todo o seu ministério fazendo exatamente isso, apresentando as pessoas a Jesus. Depois aparece a figura de Tiago. Primeiro João, depois Tiago, mas enfim. E ambos são filhos de Zebedeu, o primeiro dos 12 a usar a coroa de mártires. Ele foi, dos apóstolos, o primeiro que morreu martirizado, como é o relato de Lucas, lá em Atos capítulo 12, versos 1 a 2. E por fim, o seu irmão João, que foi chamado como o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Certamente Jesus amou a todos os seus discípulos intensamente. A gente vê isso no relacionamento de Jesus com eles. No entanto, a gente percebe que o laço afetivo de Jesus com Pedro era algo diferente dos demais. Bom, João, obrigado, irmãos. E sabe o que é interessante, irmãos? É a gente perceber que existem pessoas que são de fato mais próximas na nossa caminhada. João era esta pessoa mais próxima de Jesus. Então estes foram os 4 primeiros, que ao ouvir o chamado de Jesus, por já conhecerem Jesus, já terem atendido o chamado primeiro de salvação, decidiram imediatamente abandonar a sua vida e seguir o Mestre, para viver com Ele, para fazer o que Ele queria, para cumprir o seu propósito. É exatamente essa a resposta que nós devemos oferecer a Deus, uma vez que nós conhecemos a Deus, irmãos. A gente diz que é crente, a gente diz que tem Jesus no coração, a gente foi batizado, fez profissão de fé, e a gente está há tanto tempo na igreja e não se dispõe, irmãos. Parece algo estranho ao cristianismo experimentado na Bíblia, ao discipulado oferecido por Jesus, à doutrina que foi redescoberta no século XVI com a Reforma Protestante, o sacerdócio universal de todos os crentes, onde todos nós somos chamados ao ministério da reconciliação, no exercício de dons específicos diferentes, que não se contradizem, mas se completam. Perceba como é bela esta visão de Deus chamar pessoas completamente diferentes, pessoas que têm habilidades muito específicas, e nunca ninguém tem todos os dons. Você parou para pensar nisso? Nunca ninguém preenche todos os requisitos necessários para servir a igreja na sua plenitude. Isso nos dá a ideia de uma dependência necessária que temos uns dos outros. E quando alguém entre nós tarda em atender esse chamado, todo o organismo sofre, irmãos. Porque nós somos diferentes, nós somos distintos, e embora existam pessoas com o mesmo chamado, com as mesmas aptidões, Deus preparou e dotou a sua igreja da quantidade necessária de pessoas, instrumentos para fazer a sua obra. Quando nós olhamos para este exemplo aqui, nós percebemos como os discípulos, eles tinham características em comum, mas eles eram muito diferentes entre si. A gente tem o João, o cara mais amoroso, o cara que foi chapa de Jesus ali, o discípulo mais próximo de Jesus. E a gente tem Pedro, o cara que queria sair no tapa, o cara que queria defender Jesus a qualquer custo e que no final revelou-se um traidor.
A gente tem alguém que andou junto com Jesus e no final das contas foi o X9. Foi quem traiu Jesus. Pessoas diferentes, com características diferentes que se completam. Qualquer semelhança disso para com a unidade e a comunhão dos crentes não é mera coincidência. Deus nos pôs aqui com um propósito claro e definido. E a questão para nós aqui, nesta manhã, ao ver o chamado destes 4, é pensar se nós temos tido a mesma atitude, depois de reconhecermos o primeiro chamado. Eu quero crer que todos que estão aqui nessa manhã entenderam que são de Jesus. Pastor neopentecostal, sim ou não? Sim. Amém. E quanto ao segundo chamado? Estamos dispostos à renúncia? Estamos dispostos a oferecer tudo o que temos? Estamos dispostos a atender imediatamente o chamado ou fazemos objeções? Imagine Jesus chegando para você, e sabe o que é interessante? Jesus não está pedindo isso aqui de nenhum de nós. Mudança assim radical na vida prática? Jesus está nos enviando onde nós já estamos inseridos. E muitas vezes nós fazemos objeções. Ah, Senhor, eu não tenho tempo. Ah, Senhor, o meu trabalho me consome. Ah, Senhor, eu não tenho aptidões. Mas então Deus não sabe de todas as coisas. Porque Ele está me chamando, eu estou dizendo que eu não posso, então Deus errou no meu chamado. É interessante, irmãos, que nós precisamos entender que um chamado está intimamente ligado ao outro. Assim como estes 4 já haviam recebido Jesus no primeiro chamado, como quem reconhece, eu quero estar com isso aí. Eu seguia João. João falava de Jesus. João saiu de cena. Agora eu sou de Jesus. Então por Jesus eu estou disposto a tudo. E aí, nós chegamos a uma questão muito importante a respeito do chamado de Jesus. Eu queria tecer aqui algumas características do chamado de Jesus. O chamado de Jesus, irmãos, não é uma consulta pública. Tia Célia, imagine Jesus aqui, não vai chamar assim Tia Célia, né? Célia, então eu tenho te chamado para o exercício do diaconato. Ah, senhor, eu vou ver na minha agenda. Se eu estou disponível para 2022, o próximo triênio, eu vou consultar a minha agenda. Eu não sei se eu tenho, igual Moisés, né? Parece que eu não me encaixo nessa vaga de emprego de libertador de Israel. Parece que eu estou em Gideão. Ah, senhor, pensando bem, eu já sou da tribo menor. A minha família é a menor da tribo menor. E eu sou menor da minha família, que é menor da tribo menor, ou seja, eu sou um insignificante. Eu não cumpro os requisitos dessa vaga aí de varão corajoso. Eu não sou assim tão corajoso. Nós precisamos entender que o chamado de Deus não é uma consulta pública, mas um chamado soberano. Certa vez Jonas, sendo profeta de Deus, está ali pregando, Deus diz para Jonas assim: Jonas, sabe Nínive? Você sim, ô povo ruim, hein? Nossa, que nojo. Esse é por minha conta. Nossa, senhor, que povo pagão. Então eu quero que você vá lá e anuncie arrependimento. E Jonas disse: como é? Vai lá em Nínive, anuncia arrependimento. E Jonas falou: puxa vida, eu não quero que aquele povo seja salvo, não. Aquele povo é muito mau. O povo não busca a Deus, um povo pagão. Eu vou é nada. E Jonas então resolveu fugir da presença de Deus. Chegou, abriu a carteira, apontou os réis ali e falou: eu quero uma passagem para Tarsis. E aí ele achou que ia de navio para Tarsis, foi de submarino para Nínive. Sabe por quê, irmãos? A ordem de Deus não é uma consulta, é um imperativo de Deus: sê tu uma bênção. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as... Não é assim, Valdemir, se caso você tiver uma vaguinha na sua agenda lá, na polícia militar, anuncie o evangelho aí, mas se der, viu? Se não der, está tudo bem. Vai e prega. Senhor, mas se as pessoas... Vai e prega. É interessante, irmãos, que Paulo, eu citei o exemplo de Jonas, né, que fez assim um ato doloso contra Deus de rebeldia. Mas e Paulo, na sua viagem missionária? Paulo atendeu o chamado de Deus e saiu pregando.
formando igrejas, até que ele tinha um plano de ir para um lugar. Não, ele experimentou o que é o coração fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Paulo faz menção do Espírito de Deus ter impedido ele de cumprir os seus planos. Paulo queria, Paulo sonhava, e era lícito o que Paulo queria. Mas qual a vontade que prevaleceu? A vontade de Deus. Porque o chamado de Deus é soberano, irmãos, é irresistível. Minha mãe gosta de dizer uma coisa aí, na simplicidade dos seus argumentos, ela tem muito razão. Ou a gente faz a vontade de Deus por amor ou pela dor, mas a gente vai fazer. Vai fazer. Deus não pergunta se a gente quer, se a gente está disposto, Ele está dizendo que vai fazer. Ainda que para isso Ele tenha que nos punir, irmãos. Porque imagine, Jonas poderia ter ido preparando o seu sermão ali, no conforto do navio, quem sabe abrindo uma janelinha, tomando uma brisa, ouvindo o mar, mas ele foi. Imagine o que são aquelas enzimas digestivas. Imagine o aroma. Gente, peixe fede assim, imagine lá dentro. Porque a vontade de Deus é soberana. Porque é sempre Deus que realiza tanto querer quanto realizar. Então a questão não é se nós estamos dispostos a cumprir o chamado de Deus. É se nós temos ciência de que seremos responsáveis e responsabilizados pela nossa recusa. A questão não é se Nínive não se converteria, mas se Jonas ia de navio ou de estômago de baleia. Porque Nínive se renderia ao Senhor, porque Deus quis salvar. Então a questão aqui não é se a nossa cidade será abençoada com a mensagem do Evangelho, porque Deus vai fazer. A questão é se nós temos senso de responsabilização quanto à nossa recusa. Porque um chamado não está dissociado do outro. Sabe por quê, irmãos? Segunda questão. Jesus não chama quem tem tempo. Me dê um exemplo de alguém que estava à toa na vida. Me dê um exemplo de alguém que estava ocioso. Na verdade é o contrário, né? Quem estava ocioso na Bíblia fez coisa errada. Davi tinha que estar com o exército dele lá na guerra, e aí o texto diz que ele está lá passeando no terraço, e ele viu que não tinha que ver. Estava no lugar que não tinha que estar. Fez o que não era para fazer. Ah, mas Deus perdoou Davi, pastor, perdoou. Mas pergunta para Davi se ele pudesse voltar atrás, se ele não tinha voltado. Irmãos, foram muitas as desgraças na família de Davi por causa da sua desobediência, embora o descendente tenha vindo de Davi, embora Deus tenha cumprido a sua promessa, como pregamos ontem, anteontem, sei lá que dia, Natal, sexta-feira, anteontem, a respeito da perenidade do trono do filho de Davi, fazendo menção de que as promessas de Deus, a descendência de Davi, a tribo de Davi se cumpririam, ainda que Davi perdesse a batalha para os seus próprios desejos. Então Jesus nos chama desocupados. Eles não estavam ali balangando numa rede, descansando no mar da Galileia. Eles estavam trabalhando. Então não espere ter tempo disponível para atender o chamado de Jesus, porque isso não vai acontecer. Porque o ócio ocupa lugar na nossa vida e se torna um meio de justificativa, irmãos. Até quando a gente não tem tempo, o ócio se torna desculpa. A gente diz que não pode, mas não pode por quê? A gente não quer fazer esse tipo de reflexão. Não quer fazer. Porque afinal de contas, tudo que a gente faz são coisas importantes. Pastor, eu não posso. Nossa, é muita responsabilidade, eu estou correndo demais. E como aqui a questão é serviço, eu estou me dirigindo ao trabalho mesmo, na comunidade, ao serviço a Deus. Não, eu não posso, porque isso, porque isso, porque isso. E todas estas coisas são lícitas, podem ser, pelo menos em potencial, podem ser lícitas. Ok, é verdade. Mas e aí? Vai continuar dizendo não para Deus? Vai continuar achando que Deus está te consultando? E aqui não é o convite do pastor, não, é o convite da palavra de Deus, que diz que ou nós somos dispenseiros, missionários, ou somos impostores, estamos enganando a nós mesmos, como Spurgeon dizia. Então, irmãos, nós precisamos pensar que entre as múltiplas importâncias da nossa vida, se Deus é prioridade nelas. Às vezes a gente diz que
nós queremos conhecer a Deus, mas o nosso tempo devocional é o pior do nosso dia. É quando todas as forças acabaram, é quando a nossa mente já está carregada de um dia de pressões e opressões, e tudo que a gente oferece a Deus é uma oração que começa na noite e termina no dia de manhã, e a gente se arrependendo, falando, nossa, dormi no meio da oração. Esses dias eu recebi um vídeo de uma pessoa, o crente, dedicado, fazendo oração na hora de dormir. Mas ele já está tão cansado que ele ora, Senhor, abençoa meus pecados, me livre da santidade, em nome de Jesus, amém. Porque tem interesse de fazer, mas faz errado. É importante, mas não é prioridade. Nós precisamos entender, irmãos, que Jesus não chama desocupados. Eu me lembro de ter aprendido isso com o pastor Marcelo. Me lembro uma vez, correndo com tanta coisa aqui na igreja, desde novo, né? Trabalhando no Parque dos Pássaros e tal, e corta uma coisa, corta com outra, e não sei o que, e aquela luta, e trabalho, e família, e ele falou assim, é o seguinte, eu tenho uma proposta aqui para você, e foi bem no ano que eu estava casando, eu ia casar, a igreja está precisando de um tesoureiro. Aí eu ri, falei, Marcelo, como assim? Eu não cabe mais nada na minha agenda não, é louvor, é jovem, é aula da escola dominical dos adolescentes lá, é atividade lá, eu não dou, não é possível que não tem mais ninguém, eu já estou fazendo muita coisa. Ele disse, mas pois é, Deus chama quem está ocupado mesmo, é quem demonstra compromisso, porque quem está desocupado já está demonstrando que não quer se envolver. Eu assumi por 6 meses, eu não queria não, irmãos, mas eu entendi aquilo uma chibatada, E depois eu mudei para Alfenas e aí ficou inviável fazer o serviço de tesouraria da igreja. E aí ficou uma bomba na mão do conselho da época lá para arrumar um outro tesoureiro no restante do tempo. Mas é porque foi nas palavras do pastor Marcelo que eu entendi isso. Nós precisamos estar dispostos. Mas eu não sou capaz, eu não sou capacitado para isso. De novo, Jesus escolheu pessoas comuns. Irmãos, eu li um livro, eu indico esse livro para todo pastor, para toda liderança, chama O Pastor Imperfeito, e esse livro trabalhou no meu coração, sabe? Trabalhou cobranças internas em mim. O autor me ajudou a entender que eu não sou uma super pessoa, eu fico doente também, eu erro, e às vezes mais erro do que acerto, embora tenha as melhores intenções, e que eu posso ser uma pessoa comum, e que eu posso ser uma pessoa comum, que pastoreia uma igreja comum, uma igreja de uma cidade pequena, e que nem por isso deixa de ser tão importante quanto os grandes nomes vultos de Deus. E eu falei, está falando para mim isso aí, de que eu posso continuar, irmãos, buscando conhecimento, buscando desenvolvimento e ainda assim ser feliz pastoreando pequenas igrejas, porque eu posso continuar sendo uma pessoa comum. E eu disse, é para mim isso aqui. Jesus nos ensina isso, em chamar as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Embora houvessem pessoas qualificadas para tecer argumentos convincentes a respeito do Evangelho de Jesus, ele chamou pessoas simples, pessoas pouco cultas, para revolucionar o mundo. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Jesus continua fazendo isso hoje. Existem tantas pessoas tão mais bem preparadas para estar aqui ensinando para os irmãos, professores que nasceram assim, com o dom de ensinar, pessoas que conseguem cativar a nossa atenção e, por exemplo, pessoas que nem creem em Deus, né? Quem aqui já viu uma palestra do Clóvis de Barros? Certa vez eu fui, o Edilson também foi numa outra data, mas fomos para Brasília, num evento chamado Encontro de Liderança. Gerentes do Brasil inteiro foi para o Brasil. Eu já contei essa experiência para os irmãos outras vezes, mas agora eu vou focar na palestra do Clóvis. Tudo do bom e do melhor, passagem de avião, hotel 5 estrelas, comida, depois eu preso, né? Mas enfim, foi uma experiência. E aí tinha uma palestra de um tal de Clóvis, eu sei lá quem que é Clóvis.
E tá lá 2 horas para ouvir esse cara. Eu falei, não, mas que saco. Eu achei que ficar ouvindo falar de meta era um negócio ruim, eu tenho que aguentar esse cara. Irmãos, eu aproveitei cada segundo daquela palestra. O professor Clóvis é ateu, mas ele comunica com uma sapiência que cativa a nossa atenção. Existem pessoas qualificadas para o discurso, mas essa qualificação não credencia para a pregação ao Evangelho. Porque o Evangelho não é pregado na nossa força, o Evangelho não é pregado sob as nossas qualificações, mas do poder de Deus. E isso nos faz pensar que Deus tem chamado pessoas comuns, e talvez você esteja aqui pensando, mas o que eu vou fazer? Não espere que eu te diga, pergunte isso para Deus. Nossa, a essa altura do campeonato eu já servi tanto. Me dê exemplo de um cristão verdadeiro que se aposentou na Bíblia. Ah não, agora eu já cumpri minha tarefa. Geralmente isso acontecia na morte, irmãos. Se você não está muito afim de... É bom continuar trabalhando, continuar ativo. Então nós aprendemos que Jesus chama pessoas comuns. Acho que eu... Jesus chama pessoas comuns. Nós aprendemos também que Jesus chama para um relacionamento. Sabe o que é interessante? Jesus diz, vinde após mim. Jesus não está dizendo, vai aí contando para os outros, aí eu vou ficar aqui, igual o pai que diz, vai para a igreja, mas eu vou ficar em casa. Jesus disse, vem, anda comigo. Jesus está apontando o caminho, mas ele é o primeiro a fazer a picada. É o primeiro que vai desbravando o terreno. E depois de cumprido a sua missão, o que ele faz? Ele volta para o céu. Os discípulos ficam sozinhos? Não. Ele manda o Consolador. Eles são revestidos do poder de Deus. Então, irmãos, Jesus nos chama para um relacionamento onde nós caminhamos com Ele todos os dias. Nós precisamos entender, e aqui nós caminhamos para a nossa conclusão. O chamado de Jesus para nós envolve renúncia. Não tem almoço grátis. Ou nós servimos ao Senhor Criador, ou servimos ao Senhor desse mundo. Ou servimos aos propósitos de Deus, ou aos nossos propósitos. Ou nos comprometemos com o ato soberano de Deus, ou com a tentativa frustrada de nos tornar pessoas felizes e satisfeitas aqui. É interessante que aqueles homens estavam trabalhando, eles tinham as suas vidas, os seus compromissos, eles tinham sonhos, irmãos, eles tinham famílias, mas eles estavam dispostos a renunciar todas estas coisas para atender o chamado de Jesus. Sabe o que me constrange? Hoje, via de regra, Jesus não está pedindo isso de nós. Nesse tempo, Jesus não está pedindo para que nós nos tornemos outras pessoas e vivamos em outros lugares com outras pessoas, abandonemos completamente os nossos sonhos. Hoje Jesus está nos chamando para sermos totalmente dele, na nossa vida, no nosso trabalho, na faculdade que nós fazemos, no lugar onde nós moramos, na igreja que nós fazemos parte. E sabe o que mais é constrangedor? Ainda que a exigência tenha diminuído, nós continuamos oferecendo subterfúgios para dizer, não posso, eu estou ocupado, tenho outros planos para a minha vida, tenho outros compromissos. Meus irmãos, o chamado dos discípulos é para nós uma grande lição a respeito da resposta que nós temos oferecido ao mesmo chamado que tem sido proclamado a cada um de nós. Então, nós concluímos a nossa exposição de hoje com alguns apontamentos, e eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos.
Se a essa altura seu coração sangra por ter dito não para Deus em alguns momentos, me solidarizo com você, porque também o fiz várias vezes. Várias vezes. Essa é a minha igreja. Eu disse para o André no culto de anteontem, sexta-feira, que o André cresceu, o André da Maria, né, cresceu correndo aqui nesses corredores. Então ele não era visitante não, ele estava com a família dele na sexta, né? E ele não era visitante não, então eu me sinto sempre em casa aqui. Hoje eu pastoreio aqui, amanhã eu não posso me pastorear, mas essa igreja vai ser sempre a minha igreja, a minha. No adesivo do meu carro vai ter sempre a silhueta dessa igreja, porque essa é a igreja que me chamou para Jesus. Então eu tenho carinho por esse lugar, eu tenho carinho por esses irmãos, por aqueles que estão aqui, por aqueles que se foram para outra cidade, se foram para a glória. Então esse lugar, essas pessoas fazem parte da minha vida. Então os irmãos me conhecem. Eu me lembro de ter ouvido o chamado de Deus para a minha vida antes de casarmos. E aquilo queimava no coração. Trabalhava com os adolescentes ali, trabalhando ali no Parque dos Pássaros, e sonhava com algumas coisas, e eu pensava, eu queria ter mais tempo, mas se eu tivesse mais tempo aqui, eu acho que eu poderia fazer tantas outras coisas. E ao mesmo tempo eu ouvia como se Deus me dissesse, sou presbiteriano, viu? Então não ouvi voz nenhuma não, creio que Deus fala por meio da palavra, embora Ele possa falar assim também, né? Mas eu via Deus falando comigo, você pode ter mais tempo, pode ter, mas eu pensava, esse negócio de ser pastor, eu tô querendo casar, o sogrão não é crente, se eu chegar para ele, dizer que eu vou ser pastor e quero casar com a filha dele, a Fernanda, terminando faculdade, e falando em pós-graduação, mestrado, eu quero ser pastor, quero casar com a sua filha. Assim, irmão, no coração eu falava, senhor, não vai dar não? Eu falei, eu posso ser um bom servo de Deus, sendo um bom bancário, servindo a Deus ali. E durante algum tempo eu acho que, apesar de mim, as coisas caminharam. Ocorre, irmãos, que, embora eu pudesse ir de navio, eu acabei indo de submarino. Eu não parei a minha carreira para atender o chamado, porque algumas pessoas veem a minha renúncia do emprego, do trabalho, como um ato heróico, né? Nó, você é louco, você é crente mesmo. Você tá maluco. Abrir mão do que abrir mão e para ser pastor? Não é possível. É uma decisão que eu tomei. Os irmãos se lembram do que eu acabei de pregar? Os irmãos se lembram disso aqui? Eu não parei para ser pastor. Eu fui parado para isso. Chegou um tempo, irmãos, que eu falei, eu estava no Betel. Isso. Eu não vou chorar, não. Eu vou segurar. Já começou aqui a transpirar os olhos, né? Eu estava no Betel e eu trabalhando demais ali no Betel. Eu sempre trabalhei muito, eu amo aquele lugar também. E trabalhava demais, irmãos. E teve um tempo onde os mais antigos, igual o PH, deram linha. A vida muda, né? Deram linha. E aí a responsabilidade é assim, né? A gente entra como recruta, a gente vai subir na graduação. E chegou um ponto que depois do chefão era eu. O chefão nunca estava lá, porque, né, o Tubarão tinha que cuidar de outras coisas, Reverendo Robson. E tudo era eu. Corre lá, fulano, está acontecendo isso. Tem um casal namorado se pegando ali, faz não sei o quê, tem gente no alojamento, tem não sei o quê, corre lá e aquilo eu estava esgotado. Era uma manhã de domingo. E quem já foi para o Betel sabe como é difícil ficar acordado na manhã de domingo. Eu estava cansado, eu não faço ideia do que o pastor estava pregando, porque eu estava correndo. Tinha ajudado a Eliane a descarregar umas coisas na cozinha, eu estava suado, grudando, querendo que acabasse logo ali para me tomar um banho e descansar na tarde. Até que eu escutei 10 minutos da mensagem, que não tinha nada a ver com o chamado. Mas eu senti Deus falando comigo, irmãos. E tudo que eu fiz foi sair da onde eu estava, e eu fui lá para ter um bueiro na saída do templo. Eu sentei sozinho naquele lugar e chorei, chorei. E aí Deus nunca chama só a gente, né? A Fernanda pescou, sentou do meu lado e chorou junto comigo. Eu não falei nada, mas ela sabia o que estava acontecendo. A gente já era casado, já tinha o trabalho. Ela olhou para mim e falou,
estou contigo. Fica tranquilo, eu estou contigo. Aí então eu resolvi, ganhei força. Aí procurei o conselho, nessa época eu não fazia parte do conselho. Fazia, já era presbítero da igreja. Falei assim, irmãos, eu quero ser pastor. Aí isso no conselho foi natural, falei, que legal e tal, não sei o quê. Entrei no processo, né? Você é exame aqui, exame dali, prepara, você espera até fazer o seminário. E nesse meio tempo o serviço fez assim, ó. As coisas foram acontecendo, veio promoção, veio aumento, veio reconhecimento. E o Edilson vai se lembrar disso, nas reuniões, assim, eu ia falar reunião do presbitério, nas reuniões da rede, eu era visto, nossa, esse menino é bom, esse aqui eu quero perto de mim, esse aqui, irmãos, aquilo foi me inflando de um jeito, que eu chegava assim, eu era gerente da menor agência, mas eu achava que eu era gerente de Varginha, assim. Vocês já viram quem chegou? Na minha época chamava sinergia, o mecanismo que media as metas do banco. Eu estou tudo verde. Porque, né? Tudo verde. Mas eu já era candidato, irmãos. E num dado momento, eu pensei em desistir. Eu falei, parece que não, e agora, hein? E eu comecei a pensar em um jeito de dizer para o conselho, eu acho que eu vou continuar aqui mesmo. Acho que eu posso servir aqui, não é não? Até que a minha vida se tornou uma vida infeliz, irmãos. Tendo tudo, infeliz. E eu me vi como alguém que viaja no estômago de um peixe. Então, só para resumir, o chamado de Deus para nós, ele é irresistível. E às vezes deixa marca na vida da gente, que nos fazem lembrar da soberania de Deus, e de como Deus escreve a história das nossas vidas. Não, papai, fala oi. Oi. O papai está escutando aqui, ó. Irmãos, eu amo criança, amo barulho de criança. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero concluir com algumas questões importantes. Jesus construía pontes entre o evangelho e a realidade das pessoas. Às vezes a gente quer fazer missão, quer fazer o nosso trabalho oferecendo respostas para perguntas que não são feitas. Jesus, ele deu sentido à vida das pessoas perguntando: o que queres que te faça? Jesus não sabia que a pessoa era cega? É claro que sabia. Mas Jesus fazia uma conexão entre a mensagem de salvação e a necessidade temporal da pessoa, a ponto da vida da pessoa ter sentido nesse mundo. Foi então que eu percebi que, tendo tudo, irmãos, que eu sempre busquei, eu vi que eu não tinha nada do que eu precisava. E aí foi fácil dizer não para algumas coisas. Nós aprendemos também que Jesus mudava os métodos, mas nunca a mensagem. Ao mesmo tempo que Jesus pregava para grandes multidões, Jesus usava dos mecanismos de dissipação de som e ondas sonoras. Ele ia para dentro do mar, usava das ondas para fazer com que a sua voz reverberasse. Ele também falava com Zaqueu: desce aí, cara, eu quero conversar com você lá na sua casa. Ao mesmo tempo que Jesus condenava religiosos, ele recebeu Nicodemos em sua casa dizendo: Nicodemos, é só nascer de novo. Então, irmãos, é interessante perceber como ao longo do tempo Jesus se utilizou de vários métodos para alcançar o objetivo final, sem nunca ter mudado a mensagem. Jesus não atraiu a atenção de Zaqueu dizendo: Zaqueu, você é bom, não é tudo isso, não é tão pecador assim não. Não, Jesus olhou nos olhos dele, na intimidade de quem quer estar na sua casa, dizendo: rapaz, muda de vida. Assim como nós precisamos estar, irmãos, atentos às transformações à nossa volta, para não canonizarmos métodos. Não, só funciona assim, a gente tem que ser assim. Será? Será mesmo? A gente percebe que Jesus, ele não esperava o peixe entrar para dentro da rede, mas ele mandou que os discípulos lançassem as redes. Irmãos, aqui uma lição de pescaria. Cadê o PH? O PH prepara a isca, separa de acordo com o peixe, ele vai lá para a represa,
deixa a isca debaixo da sombra, lá no palanque, lá, e começa, vem peixe, tem isca aqui, ó, vem. Funciona, velho? Não vai funcionar. Às vezes funciona, se for Piracema, o peixe estiver subindo a correnteza, você para a mão e ele cai. Você vê uns vídeos assim. Mas via de regra, você tem que lançar lá. Se você quiser pescar, você tem que ir até onde tem água, onde o peixe está. Irmãos, nós precisamos entender que o evangelho é daqui para fora. A gente acha que faz missão porque a gente convida o nosso vizinho para ir na igreja. Ele nunca vem na igreja, logo a missão falha. A gente quer fazer missão, a gente quer ser como os discípulos, pescadores de homens, mas a gente fica chamando, olha, aqui tem isso, hein? Olha, aqui tem comida, papá, se você vir, você vai comer. Mas a gente não quer sair daqui. A gente não está disposto ao sacrifício, a ter que esperar, colocar lá aquilo que o peixe precisa, aquilo que ele quer, e esperar o momento certo. Estou falando que o evangelho é uma armadilha, não, né, irmãos? Vamos entender mal. Mas é fazer com que os pescadores vão até onde estão os peixes. Nós precisamos aprender muito com Jesus a respeito de pescaria, a respeito de discipulado, a respeito de missão. O pescador deve lançar a rede e não ficar esperando o peixe pular nela. Pode ser que você canse de esperar e desista de pescar. Mas outro vai pescar, outro vai colher. Porque o chamado de Deus é eficaz e a vontade de Deus é soberana. Que Ele nos ajude a fazermos parte deste mover de Deus na plantação do seu reino. Amém? Pastor, Oi, Chuchu. eu já peguei um peixe, eu peguei 3 peixes. É desse tamanho assim, ó. Tá lá inteirinho pescando. Chega lá embaixo e fica aqui. Dá trabalho, né, Chuchu? Eu pegar. Dá trabalho pescar e a gente acha que evangelizar é assim, né? Se não veio hoje, perdeu, falhou. Alguém tem alguma dúvida do texto? Deseja fazer algum comentário antes de nós encerrarmos? Se não, eu convido os irmãos a ficarem de pé. E eu gostaria de encerrar hoje a nossa exposição, nossa aula, chamando os irmãos a esta reflexão. E aí é pessoal, irmãos. Pessoal, é você e Deus. Como nós temos respondido ao segundo chamado? Qual a nossa reação a esta convocação de Jesus? Antes de responder, lembre-se do submarino. Pode ser que isso influencie a sua decisão aí.